Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 8. Depois disso, andava Jesus pela Galileia. Não queria andar pela Judéia, visto que os judeus o queriam matar. Estava próxima a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que deseja ser conhecido em público faz coisa alguma em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus disse-lhes: Ainda não chegou o meu tempo. Para vós é sempre tempo. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me a mim, porque faço ver que as suas obras são más. Vós ide a essa festa. E não e eu não vou a essa festa porque não está ainda completo o meu tempo. Palavra da salvação. Comentário João 7, de 1 a 8. São João Crisóstomo. Deve-se dizer que dava a conhecer a sua divindade e a sua humanidade. Como homem, fugia dos seus perseguidores. Como Deus, aparecia diante deles e era uma coisa e outra. O evangelista mostra dessa maneira que muito tempo se passou desde os últimos eventos narrados. Com efeito, quando o Senhor se sentou no monte, estava próxima a Páscoa. E agora faz menção à festa dos tabernáculos, não se referindo a nada que se passou nos 5 meses entre as duas festas, a não ser o milagre dos pães e o sermão que pregou aos que os comeram. Com efeito, como fazia milagres e mantinha disputas continuamente, não podiam os evangelistas relatá-los todos. Por isso, buscaram relatar principalmente aquelas coisas que suscitaram as queixas ou a oposição dos judeus, como é o caso aqui. É admirável a sinceridade em que procedem os evangelistas. Como não se envergonham de dizer coisas que podem parecer injuriosas ao Mestre, mas, ao invés disso, cuidam de referi-las. Com efeito, não é pequena detração dizer que seus irmãos não acreditavam nele. As palavras dos irmãos parecem, a princípio, amistosas, mas escondiam na realidade grande amargura, atribuindo-lhe medo e vanglória, dizendo: Ninguém que deseja ser conhecido em público faz coisa alguma em segredo. Acusam-no de ter medo e levantam suspeitas acerca da verdade dos milagres, dizendo: Ninguém que deseja ser conhecido em público. Atribuem-lhe a vanglória. Cristo, porém, responde-lhes com mansidão: Ensina-nos a não nos encolarizarmos quando pessoas vis nos dão conselhos. Com efeito, segue. Jesus disse-lhes: Ainda não chegou o meu tempo. Para vós é sempre tempo. Ou de outro modo, parece-me que o Senhor quer indicar outra disposição oculta daqueles que lhe falavam. Com efeito, talvez quisessem traí-lo e entregá-lo aos judeus. Por isso diz: Ainda não chegou o meu tempo, isto é, o tempo da cruz e da minha morte. Para vós é sempre tempo, porque ainda que estejais sempre com os judeus, eles não vos matarão, porque desejais o mesmo que eles. Por isso segue: O mundo não pode vos odiar, mas odeia-me a mim, porque faço ver que as suas obras são más. Como dizendo: Como pode o mundo odiar aqueles que querem as mesmas coisas e se empenham pelas mesmas coisas que ele? Odeia-me a mim, porque o repreendo. Eu, porém, não busco a glória dos homens, não deixando de os repreender, ainda que saiba que, por causa disso, me odiarão e tentarão matar-me. Com essas palavras, manifesta também que o ódio dos judeus era causado pelas repreensões públicas, e não porque deixasse de observar o sábado. Também diz isso para mostrar que não os deseja adular e lhes permitir observar os preceitos judaicos.
isto é, não vou convosco agora, porque não está ainda completo o meu tempo. Com efeito, na Páscoa seguinte serei crucificado. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 9 a 13. Tendo dito isso, deixou-se ficar na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham partido, foi ele então também à festa, não descobertamente, mas incógnito. Ora, os judeus procuravam-no no dia da festa e diziam: Onde está ele? E havia um grande rumor entre o povo acerca dele. Uns diziam: É um homem de bem. Outros, porém, diziam: Não é. Antes engana o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente por medo dos judeus. Palavra da salvação. Comentário: João 7, de 9 a 13. São João Crisóstomo. Ou subiu, não para padecer, mas para instruir. Subiu incógnito. Com efeito, poderia subir em público e conter a impetuosidade dos judeus, como fizera muitas vezes, mas não desejava fazer isso sempre, a fim de não expor mais a sua divindade, de confirmar a sua encarnação e de nos instruir na virtude. Portanto, para que soubéssemos como nos portar quando não podemos deter os nossos perseguidores, quis subir incógnito. O evangelista não diz, porém, subiu incógnito, mas como que incógnito, dando a conhecer que fazia isso segundo a economia da nossa salvação. Com efeito, se realizasse todas as coisas como Deus, como saberíamos o que fazer quando incorremos em algum perigo? Devido ao grande ódio e à inimizade, não o queriam chamar pelo nome. Não havia, pois, verdadeira virtude da religião, nem reverência na observância daquela festa, pois pensavam encontrar nela a oportunidade de prender a Cristo traiçoeiramente. Prossegue. E havia um grande rumor entre o povo acerca dele. Penso que a primeira era a opinião da multidão, a saber que era um homem de bem, enquanto a segunda era a opinião dos principais entre os judeus e dos sacerdotes. O que é indicado quando dizem engana o povo, não dizem engana a nós. Prossegue. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente por medo dos judeus. Observa a corrupção dos governantes. Os homens sujeitos aos governantes tinham o juízo são, mas não tinham a liberdade para falar, como é característico das multidões. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 14 a 18. Estando já em meio aos dias da festa, foi Jesus ao templo e ensinava. Admiravam-se os judeus, dizendo: Como sabe este as Escrituras, não tendo estudado? Jesus respondeu-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser saber a vontade dele, reconhecerá se a minha doutrina vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele iniquidade. Palavra da salvação. Comentário. João 7, de 14 a 18. São João Crisóstomo. O Senhor, querendo por sua demora deixar os ouvintes mais atentos, não chegou à festa nos primeiros dias, mas em torno de sua metade. Por isso é dito: estando já em meio aos dias da festa, foi Jesus ao templo e ensinava. Assim, os que o buscavam nos primeiros dias, vendo-o ali, prestavam mais atenção ao seu ensinamento, tanto os que diziam que era um homem de bem, como os que diziam que era mau. Aqueles a fim de se admirar de sua doutrina e obter proveito, estes, porém, para encontrar ocasião de prendê-lo. O evangelista não nos diz que o que ensinava, mas apenas que ensinava admiravelmente. Tanta era a força daquele que ensinava, que os que antes tinham dito enganava o povo, agora transmutados, admiravam-se,
Por isso segue. Admiravam-se os judeus, dizendo: como sabe este as Escrituras não tendo estudado? Observa essa admiração cheia de malícia. Não se admiravam com a sua doutrina, mas a sua admiração era de outra natureza. A partir dessa admiração, deveriam vir a saber que a ciência que existia nele não era humana, mas divina. Como, porém, não o queriam reconhecer, mas permaneciam admirados, o Senhor o revelou. Prossegue. Jesus respondeu-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou diz que a doutrina é sua, porque a ensinava, mas não era sua, era do Pai. Mas se tudo o que é do Pai é seu, pelo simples fato de ser do Pai, também deveria ser sua. Quando diz que não é sua, manifesta com veemência que a sua doutrina e a do Pai são uma única. Como dizendo: não alterei nem mudei, senão que faço como digo, para que não se pense que eu digo ou faço algo diferente do Pai. Ou falou isso como lhes dissesse: deixai a ira, a inveja, o ódio que sem causa tendes contra mim, e então não haverá motivo algum que vos impeça de conhecer que as palavras que digo vêm de Deus. Depois, aduz outro argumento irrefutável, tomando dos costumes humanos para a nossa instrução. Segue: quem fala de si mesmo busca a própria glória. Como dizendo: quem quer ensinar uma doutrina própria não quer fazer isso por nenhum motivo a não ser para adquirir a glória para si. Se eu busco a glória daquele que me enviou, por que vos ensinaria coisas estranhas a ele? Isso é o que acrescenta. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e não há nele iniquidade. Observa que o Senhor fala de si com humildade, para que saibam que não deseja a glória e o poder. Fala assim também para se acomodar à limitação dos ouvintes e para ensiná-los a serem moderados e não falarem coisas grandes de si próprios, mas sempre coisas humildes. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 19 a 24. Porventura não vos deu Moisés a lei? E contudo nenhum de vós observa a lei. Por que procurais vós me matar? O povo respondeu: tu estás possesso do demônio. Quem te procura matar? Jesus replicou-lhes: eu fiz uma só obra, e todos estáis por isso maravilhados. Vós, contudo, porque Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, circundai-vos mesmo em dia de sábado. Se para não se violar a lei de Moisés recebe um homem a circuncisão em dia de sábado, por que vos indignais comigo que, em dia de sábado, curei um homem em todo o seu corpo? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Palavra da salvação. Comentário: João 7, de 19 a 24. São João Crisóstomo. Os judeus faziam duas acusações contra Cristo. A primeira, que não observava o sábado. A segunda, que dizia ter a Deus por Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Quanto à segunda, o Senhor já demonstrou não ser contrário a Deus, ensinando o mesmo que ele. Quanto à violação do sábado, interrogou-os, dizendo: porventura não vos deu Moisés a lei? E contudo nenhum de vós observa a lei. Como dizendo: a lei diz: não matarás, mas vós matais. Que é o que acrescenta: porque procurais vós me matar? Como dizendo: se eu violei a lei ao curar um homem, houve transgressão, mas para a salvação. Vós, porém, transgredis a lei para o mal. Por isso, não devo ser julgado por vós a respeito da violação da lei. Censurou-os, portanto, por duas razões, dizendo: por que me procurais vós me matar? E manifestando que os que tramam homicídios
não são dignos de julgar a outrem. Isto é o que ele lhes diz. Estais por isso maravilhados, isto é, vos perturbais e alvoroçais. Veja-se como os argui prudentemente por meio da lei. Quer dar a conhecer que, quando fez isso, não quebrou a lei, porque há outras coisas muito mais essenciais que a observância da lei do sábado, com as quais a lei não se quebra, mas se cumpre. Acrescenta: vós, contudo, porque Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas, circuncidai-vos mesmo em dia de sábado. Como dizendo, a não observância do sábado pela circuncisão é cumprimento da lei. Assim eu, curando um homem no sábado, também cumpri a lei. Vós que não sois legisladores, defendeis a lei com exagero, mas Moisés manda que se quebre a lei em virtude da ordem que não estava incluída nela, mas procedia dos pais. A respeito do que diz, em dia de sábado curei um homem em todo o seu corpo. Dá a entender que a circuncisão cura somente parte. Não disse, eu fiz algo melhor que a circuncisão, mas somente fez referência ao acontecimento, deixando que julgassem. Por isso segue, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Como dizendo, por ser Moisés mais considerado entre vós do que eu, não deveis julgar segundo a importância das pessoas, mas deveis fazê-lo atendendo à natureza das coisas. E isso quer dizer julgar com justiça. Ninguém censurou a Moisés porque mandou quebrar o sábado em razão da circuncisão, o que equivalia a estabelecê-lo como lei. Logo, Moisés é mais digno de fé para vós quando manda que se quebre a lei por meio de uma ordem legal. Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 25 a 30. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este aquele que procuravam matar? Eis que fala com toda a liberdade, e não lhe dizem nada. Será que os chefes do povo tinham verdadeiramente reconhecido que este é o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde este é. E o Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Jesus, que ensinava no templo, exclamou, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque procedo dele e ele me ensinou. Procuravam então o prender, mas ninguém lhe lançou as mãos, porque não tinha ainda chegado a sua hora. Palavra da salvação. Comentário João 7, de 25 a 30. Santo Hilário. Não é verdade que todo homem, ainda que nasça segundo a carne de Deus, segundo o Espírito, conforme todos creem, procede de Deus? E como diz que os que o ouvem não podem saber de onde procede, se não se entendem com essa palavra donde, o autor da sua natureza? Porque aqueles cuja procedência se ignora implica, por esse simples fato, a manifestação da sua natureza. O que procede do nada não pode ignorar de onde vem, e conhecendo que vem do nada, já não tem ignorância da sua origem. É desconhecido o que ele é em si, enquanto ignora de onde procede. Não se diz que é filho seu aquele que nega que tenha sido dele, nem se compreende que não nasceu aquele que se crê que procede do nada. Perguntou se o Senhor manifesta que procede dele por criação ou por geração. Se é por criação, também tudo o que foi criado vem de Deus. Mas como é que todas as coisas não conhecem ao Pai, sendo assim que o Filho o conhece por proceder dele? Se, pois, é próprio daquele porque procede do Pai, o conhecê-lo, como não será também daquele que imediatamente é dele, isto é, do que participa da natureza de Deus como seu verdadeiro Filho?
tem, pois, a propriedade do conhecimento como consequência da propriedade da geração. No entanto, a fim de que a heresia não tomasse argumentos do tempo de sua vinda, acrescentou em continuação: e ele me enviou. Conservou assim a ordem do mistério evangélico, dizendo que tinha nascido e que tinha sido enviado.